Deuteronômio capítulo 31. Deus fala a Moisés e nomeia Josué. Moisés proclamou estas palavras a todo Israel. Versículo 2: Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disto, o Senhor me preveniu. Não atravessarás o Jordão. Versículo 3: Portanto, quem vai atravessar a tua frente é a própria pessoa de Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a tua frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. Versículo 4: E Yahvé tratará destas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu a ruínas e arrasou a terra deles. Versículo 5: O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Versículo 6: Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Hebreus 13:5. Aqui leremos: Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Versículo 6: Por essa razão podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é meu ajudador, nada temerei. Que poderá fazer contra mim o ser humano? Veja só aqui, a impureza moral e a adoração ao dinheiro, bem como tudo o que ele pode comprar, abre parênteses, poder e prazeres, fecha parênteses, são demonstrações claras de que a pessoa que se deixa dominar por essas ilusões ainda não aprendeu a depositar sua plena confiança, entre parênteses, fé em Deus. Não aprendeu a depositar sua plena confiança, fé em Deus. E, portanto, está longe da companhia amável e segura do Senhor e muito próximo da condenação eterna. Lucas 12, onde Jesus ensina o temor do Senhor, versículo 4. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Versículo 5. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele, letra maiúscula, temei aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo, a esse deveis temer. Aí fala, versículo 6, não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Veja só aqui no comentário, nós estamos com essa Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo, nós vamos estar lendo aqui no rodapé. Deus dedica grande cuidado às pequenas criaturas, mesmo aquelas que, em geral, os seres humanos atribuem pouco interesse e valor. Na época, os pardais faziam parte da alimentação dos pobres. Existem 3 palavras que denotam moedas romanas: denários, Mateus 18, 28, assarium, Mateus 10, 29, e quadrantes, ou centavo, Mateus 5, 26. O lepton era uma moedinha que valia apenas metade de 1 centavo. Veja aqui, não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas? Entretanto, nenhum deles, nenhum dos pássaros, nenhum dos pardais
deixe de receber o cuidado do Senhor. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais. Valeis muito mais do que milhares de pardais. Vamos ler em Efésios 5, versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disto. 2 pontos. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja só, porquanto podeis estar bem certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Filipenses 4, veja só, a partir do versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz. Em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Colossenses 3:5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Fazei morrer, veja só, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Você veja só, e está aqui também a ganância. A ganância pertence à natureza terrena. E é meu dever, obrigação, fazer morrer a ganância. Porque a ganância é idolatria. Idolatria desagrada ao Senhor. Todos os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aí versículo 6, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Veja aqui no comentário, quando o ser humano reconhece sua natureza pecaminosa, reconhece sua natureza pecaminosa, entre parênteses, velho homem, e aceita o sacrifício de Cristo, entre parênteses, Deus, tracinho homem, na cruz do Calvário, crucificando sua velha natureza com Cristo, crucificando sua, entre aspas, velha natureza com Cristo, e simbolicamente solidarizando-se com Ele no batismo, recebe a graça de novo nascimento e da salvação eterna, cuja garantia é a habitação do Espírito de Deus em sua nova natureza. Novo homem, a imagem de Deus, é recriada no crente. Gênesis 1, 27. Aprenderá então a ser guiado pelo Espírito Santo e não apenas pela razão e emoções humanas. A expressão original grega necrosati indica que o, entre aspas, velho homem deverá ser morto. O velho homem deverá ser morto, aniquilado diariamente, todo dia, em seu poder de determinar nosso estilo de vida. É sempre a velha natureza que se manifesta nos desejos ilícitos e pecados da língua. A sua mortificação se dá pela consagração da nossa, entre aspas, nova natureza, e vencendo o velho homem pelo poder do Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, nos leva à obediência de Cristo e, portanto, a tomar nossa cruz e seguir nosso Salvador, Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Mateus 8:34. Somente nos é possível despojar o, entre aspas, velho homem, porque Cristo despojou o corpo da carne e as autoridades e poderes malignos. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porquanto ingressamos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos
com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Versículo 10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça. Foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Versículo 12. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Versículo 13. Na presença de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Nós tínhamos lido aqui em Hebreus 13, versículo 5, recapitulando: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo que possuis, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Aí nós lemos aqui, a impureza moral e a adoração ao dinheiro, bem como tudo o que ele pode comprar, poder e prazeres, são demonstrações claras de que a pessoa que se deixa dominar por essas ilusões ainda não aprendeu a depositar sua plena confiança, sua fé em Deus, e portanto está longe da companhia amável e segura do Senhor, e muito próxima da condenação eterna. Veja só, é muito próximo da condenação eterna. Aí nós lemos Lucas 12, Efésios 5, Filipenses 4, Colossenses 3. Aí nós lemos Lucas 12, Efésios 5, Filipenses 4, Colossenses 3 e 1 Timóteo 6. O cristão sincero, por causa da sua fé no Senhor, pode contar com o cuidado paternal de Deus enquanto prossegue corajosamente trabalhando e construindo o seu futuro. Filipenses 4, 11 e 12, 1 Timóteo 6, 8. Então, o cristão sincero, por causa da sua fé no Senhor, pode contar, com certeza, com o cuidado paternal de Deus enquanto prossegue corajosamente, trabalhando e construindo o seu futuro. Nós lemos versículo 6, sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem ficais aterrorizado diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo, o Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Versículo 7. Em seguida Moisés convocou Josué e ordenou-lhe: sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos teus antepassados que vos daria, e tu os farás herdá-la de fato. Versículo 8. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. A santa leitura da Torá, a lei. Versículo 9. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. Vou ler novamente o versículo 9. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. Veja só aqui no comentário, é importante notar como agiam os povos pagãos ao redor de Israel e como agiu o servo do Senhor. Era tradição entre as nações gentias apresentar seus pactos e tratados diante dos deuses que lhes serviram como, entre aspas, testemunhas de seus votos e normas. Moisés, entretanto, fez questão de apresentar a Torá, lei, diante de Yahvé, e conclamou os céus e a terra como, entre aspas, testemunhas. Semelhantemente, era costume na antiguidade colocar-se uma cópia desses documentos importantes diante dos ídolos nos centros ou templos religiosos das nações pagãs da época.
como se faz ainda hoje em muitos países. Para Moisés, isso significava depositá-los na Arca da Aliança. É importante notarmos, né, como agiam antigamente os povos pagãos ao redor de Israel e como agiu o servo do Senhor. Essa tradição entre as nações gentias, apresentar seus pactos e tratados diante dos deuses com letra minúscula, e lhes serviram como, entre aspas, testemunhas de seus votos e normas. Moisés, entretanto, fez questão de apresentar a Torá, lei, diante de Yahvé, e conclamou os céus e a terra como testemunhas. Salmo 50, versículo 1, Isaías 1, 2. Semelhantemente, era costume na antiguidade, colocar-se uma cópia desses documentos importantes diante dos ídolos nos centros ou nos templos religiosos das nações pagãs da época. Abre parênteses, como se faz ainda hoje em muitos países, fecha parênteses. Para Moisés, isso significava depositá-los na Arca da Aliança. Êxodo 16, 34. Êxodo 31, 18. Continuando, versículo 10. E Moisés orientou-lhes, no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé teu Deus no lugar que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá, lei aos ouvidos de todo Israel. Lei aos ouvidos de todo Israel. Versículo 12. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor vosso Deus. E cuidem de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. Versículo 13. E seus filhos que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, da qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Profecia à rebeldia de Israel. Versículo 14. Então o Senhor falou a Moisés, Eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita as minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. Versículo 15. E Yahvé apareceu na tenda em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. Versículo 16. E o Senhor disse a Moisés, Eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir, e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E, deste modo, Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Versículo 17. Naquele dia minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo e o abandonarei, ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará, Se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Versículo 18. Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para outros deuses. Versículo 19. E agora escrevei este cântico para vós. Ensina-o aos filhos de Israel, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Você veja esse versículo anterior aqui, versículo 17 e 18.
E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está mais comigo? Sim, naquele dia eu lhe esconderei completamente o meu rosto por causa de todo o mal que Israel houver cometido. Eu quero abrir aqui um rápido comentário que o que aconteceu aqui no Velho Testamento, as histórias que nós lemos aqui do Velho Testamento, tem pessoas que de forma errada hoje pregam assim: olha, tá vendo o que aconteceu aqui com o povo, especificamente aqui, ó, vamos por aqui atrás, nós lemos aqui. Então pregadores, principalmente pentecostais, usam um trecho do Velho Testamento, um versículo aleatório do Velho Testamento, e causando confusão na igreja nos dias de hoje. Porque assim como Deus falou para Moisés, não, aí que eu quero falar, que nós vivemos o Novo Testamento, porque o Velho Testamento se cumpriu em Jesus, entende? E nós ouvimos somente a voz de Jesus. Então pegar um versículo aleatório do Velho Testamento, pegar passagem do Velho Testamento, isso vai causando confusão. E repito, nós vivemos o Novo Testamento, e aquilo que Jesus falou no Novo Testamento é aquilo que nós obedecemos. O que Jesus falou no Novo Testamento é aquilo que nós cremos, obedecemos, buscamos obedecer. Somente o que Jesus falou. Mas o que Moisés falou, o que aconteceu com ele, o que Josué falou, o que os profetas falaram, não interessa. O que interessa é o que Jesus falou. Eu queria deixar registrado isso aqui, porque aqui nesse versículo aqui que lemos, muitas pessoas usam de forma errada, causando confusão. Nós ouvimos somente, exclusivamente a voz de Jesus. O que Jesus falou no Novo Testamento é o que nós cremos, e buscamos, consequentemente, obedecê-lo. Continuando, versículo 20. Eu vou ler novamente o 19. E agora escrevei este cântico para vós. Ensina-o aos filhos de Israel, coloca-o em sua boca, para que ele seja um testemunho ao meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu o tiver feito adentrar na terra onde manam leite e mel, terra que prometi sob juramento aos teus pais na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordará, e se deixará seduzir por outros deuses e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Versículo 21. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, esta canção deporá contra ele próprio como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda a clareza o pensamento deste povo, mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem o que estão planejando. Eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazer lá. Versículo 22. E naquele mesmo dia Moisés escreveu esta canção e a ensinou a todo o povo de Israel. Versículo 23. Então Yahvé deu esta ordem a Josué, filho de Num. Sê forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel à terra que eu lhes havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo. Então veja só aqui, olha. Então Yahvé deu esta ordem a Josué. Então a ordem que ele deu para Josué foi para Josué. Hoje nós ouvimos a ordem de Jesus para nós. Entende? Por isso que nós estamos falando que nós vivemos o Novo Testamento. E agora eu estou explicando especificamente aqui, ó. Deu a ordem a Josué, ser forte, destemido. Outra versão fala ser forte, corajoso. Então muitas pessoas pegam esse versículo e causa confusão. Porque esse versículo foi dito para Josué. Para nós tem
maiores e grandiosas promessas, por isso que nós ouvimos só Jesus. Entende? Por isso que nós ouvimos a voz de Jesus, porque o Velho Testamento se cumpriu no Novo, e porque nós cremos em Jesus, nós ouvimos, procuramos ouvir todo minuto, todo segundo da nossa vida, só a voz de Jesus. O que Jesus falou é lei, o que Jesus falou, nós cremos. Então, somente o que Jesus diz no Novo Testamento. Nós vivemos uma nova aliança, um Novo Testamento. Porque o Velho Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Se cumpriu em Jesus. Então, o que Jesus fala é o que nós cremos, obedecemos e adoramos a Ele somente. Continuando, a Torá, a lei ao lado da arca. Versículo 24. Logo depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta Torá, lei, do início ao fim. Versículo 25. Transmitiu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé. Versículo 26. Tomai este livro da Torá, da lei, e colocai-o ao lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti. Versículo 27. Porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo em tua presença, sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a minha morte. Israel ouve o cântico de Deus. Versículo 28. Agora, pois, reuni junto a mim todos os anciãos, líderes de vossas tribos e os vossos escribas e oficiais, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles. Versículo 29. Pois eu sei que após a minha morte ireis vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Caminho com letra maiúscula aqui. Está apontando lá na frente para Jesus. Desviando-se do caminho que vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro, por teres vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando-o terrivelmente, por meio das obras das vossas próprias mãos. Versículo 30. A seguir Moisés recitou em alta voz as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. Aí no próximo capítulo 32, vai estar ali o cântico que Deus deu a Moisés. Aí, inclinai vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Versículo 3. Eu vou proclamar o nome de Yahvé quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Versículo 4. Ele é a nossa rocha, as suas obras são tão perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos, se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. Seis primeiro versículo 32 aqui, e depois nós vamos, permitindo Deus, subsequentemente estaremos gravando, lendo aqui o capítulo 32.